Rádio Independente. Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje vai falar sobre o tema A Arrogância é a Máscara do Covarde. Bom dia, Gustavo. Bom dia, um tema interessante, né, Rita? Bom dia, Ricardo, Bruno, queridos ouvintes. Nós, durante essa semana, conversávamos entre algumas pessoas e falávamos sobre um caso de uma pessoa próxima a nós, que num determinado momento, aí nos últimos 2, 3 anos, começou a ganhar bastante dinheiro e junto com o dinheiro veio aquela mudança de comportamento, principalmente no trato com as pessoas menos favorecidas, menos abastadas, né? E aí, em algumas relações que antes eram relações cordiais, de gentileza, passou a ser uma relação de arrogância, impaciência, inquietação, e aí falávamos sobre como o dinheiro pode tornar as pessoas um pouco mais arrogantes, a soberba surge junto com o dinheiro e acaba revelando o caráter das pessoas, né? Isso não é de hoje, né? A gente já sabe que isso é bastante tempo, todo mundo já escutou a expressão erro crasso, que ela tem muito a ver com essa questão da soberba, de não dar muita voz para as pessoas que estão na volta, e aí a gente acaba cometendo alguns erros na vida, e nós sabemos que o dinheiro, ele transforma vidas, mas ele também revela o caráter do ser humano. E tem uma passagem importante que em algum momento na Bolsa Nasdaq, nos Estados Unidos, quem presidiu, inclusive, essa bolsa foi um cara chamado Bernard Madoff, que ele era conhecido pelo seu êxito financeiro por décadas, mas em algum momento, depois de ter conquistado esse patrimônio todo, essa fortuna toda, ele começou a demonstrar indícios de que o comportamento dele estava muito intolerante com algumas pessoas, estava muito pavio curto, não tinha mais paciência para lidar com as outras pessoas. Depois se descobriu que ele era o grande mentor de uma pirâmide financeira que tinha um rombo de mais de 65 bilhões de dólares. Foi condenado a 150 anos de prisão em 2008, faleceu na cadeia nos Estados Unidos em 2021, e que são casos que revelam como as pessoas mudam o seu comportamento quando tem dinheiro, né? A gente fala aqui sobre dinheiro, que acaba revelando arrogância. Mas por que a arrogância é a máscara do covarde? Porque normalmente, quando a pessoa se sente empoderada por uma situação mais abastada, ela não bate em todo mundo, ela não desdenha de todo mundo, ela desdenha apenas daqueles que são menos favorecidos, ou daqueles que talvez ele sinta que não precisam tanto, que precisam mais dele do que ele precisa da pessoa. Então, por isso, a arrogância, a pessoa que é arrogante, ela veste uma máscara e, de alguma forma, ela acaba humilhando as pessoas com quem ela convive. E tem uma coisa importante, né? A arrogância é a antessala da queda. Ali na frente, a vida se encarrega de fazer as coisas voltarem para o seu estado normal. Normalmente, a pessoa que é petulante, ela tropeça na sua própria petulância e o tempo acaba revelando todas as coisas, né? Então, por isso que nós falamos que o tempo é o senhor da razão e que a arrogância, em algum momento, ela pode revelar o mau caratismo das pessoas. Se, porventura, você estiver ganhando dinheiro e estiver crescendo rapidamente, não deixe a queda ser tão rápida quanto o crescimento por causa da arrogância, né? Então, mantenha o tratamento com as pessoas da mesma forma, a gentileza. Todos nós já percebemos, ou próximo de nós, grupo de amigos, na família, ou às vezes no nosso bairro, isso acontecendo na cidade. Todos nós já identificamos este perfil, esse padrão de comportamento, e que o futuro revela, né? Às vezes não é nem somente com a questão do dinheiro, né? Às vezes é um cargo, às vezes é uma visibilidade, às vezes é uma fama, né? A pessoa fica famosa, não fala mais com ninguém. Então, acho que é desse conjunto aí de muda o comportamento da pessoa. Às vezes não é apenas o dinheiro, né, Rita? O poder também, né? O status que a pessoa às vezes nem tem tanto dinheiro envolvido.
Exatamente. Às vezes é uma questão de nós, status. nós falamos bastante sobre isso também, até penso que já foi tema de um comentário meu aqui, que tem pessoas que, quando trabalham lá na empresa e estão naquele nível hierárquico, tratam super bem os colegas, e no momento que são promovidas, elas se servem do poder para humilhar os que antes eram colegas e que agora são subordinados. É também uma forma de revelar o caráter, né? E o que falar para aquelas pessoas que estão pensando assim, puxa, mas eu conheço pessoas que são arrogantes e que têm dinheiro, que continuam no poder e que não caem no cavalo. Ou, daqui a pouco, elas vão cair lá na frente ou vai seguir assim? Porque tem pessoas que daqui a pouco já nascem numa condição diferente, já olham meio que de cima para baixo para os outros. E eu não vou dizer nem que seja uma culpa delas, elas foram criadas assim, é uma situação um pouco diferente. Tem isso também, né, Bozetti? Em algum momento vai acontecer essa queda ou em alguns casos, mesmo sendo arrogante, a pessoa vai se dar bem na vida? É uma boa pergunta, Ricardo. Tem duas coisas aqui, né? Existe uma diferença entre personalidade e perfil. A personalidade, a pessoa tem mais dificuldade de mudar ao longo da vida. Agora, o perfil, ela muda, né? Por isso que a gente fala, quando vai fazer alguma coisa, nós vamos perfilar, nós conseguimos moldar, né? E o que nós estamos falando aqui é que de algumas pessoas que elas têm uma certa personalidade, mas elas mudam o seu perfil no momento em que elas começam a ganhar dinheiro. Se porventura a personalidade ela é a origem daquela riqueza, a gente conhece que tem pessoas que têm menos tato no trato com as pessoas do que outras, né? E ela alicerçou a sua jornada em cima daquela característica. Já tem 30, 40 anos que o cara é assim, e às vezes, inclusive, vira jargão popular. Cara, vou lá, sou super mal atendido, mas eu sei como é que é a coisa. E elas desenvolvem um outro tipo de carisma, né? O problema é quando a pessoa cresce muito rápido e ela muda o seu perfil. E aí, talvez ela não consiga sustentar a grandeza. Tem duas dicas. Primeiro, se porventura você cresceu rápido, faça uma autorreflexão sobre a sua conduta, vê se tu está menos paciente com aquelas pessoas que antes tu tratava bem. E a segunda, se tu perceber que tem alguém importante, que tu tem um bom apreço, um amigo, alguém da família, que tu percebeu esse tipo de comportamento, queira fazer alguma intervenção, dá uma dica, né? Dá um feedback, dizer, cara, baixa a bola aí que tu tá demais, construa um ambiente adequado para isso, mostre o quanto tu tem apreço pela pessoa e depois aponte as evidências que possam estar sugerindo esse perfil, essa característica comportamental para que a pessoa corrija isso. Muitas vezes ela não faz isso porque ela quer, ela faz isso porque não se deu conta, é um ímpeto, né? Um comportamento inconsciente que acha que a pessoa não precisa mais frequentar os mesmos lugares, dar a mesma atenção para o porteiro do prédio, para o garçom, para o frentista do posto, que sempre tratava super bem. E então, tome cuidado. E a gente já vê muito isso, né? A pessoa que vai... É bem comum até. É bem comum, é mais comum do que nós podemos imaginar, né? Às vezes a gente frequenta alguns ambientes, nós percebemos bem certinho, aquele ali começou a achar que o dinheiro compra outras coisas também. Nós percebemos isso, né? Quem tem o olho um pouco mais treinado para o microcomportamento já percebe algumas reações. Paga uma conta de R$50 com uma nota de 100 pila jogada no peito, pega aí esse dinheiro aí, né? Eu vou o te dizer dinheiro que tem não outro aceita perfil ainda. desaforo, tem né? aquele que compra o carrão e que está parcelando, pagou uma ou duas parcelas, não sabe nem se vai pagar as demais parcelas e também tá grandão. Parece que tá desfilando, né? Tá desfilando. Tem isso também, né? Tá desfilando. A aparência, muitas vezes. Olha Muitas aqui, vezes são balões de gás, né? É um balão de vento, né? É muito bonito por fora, mas pouca consistência por dentro. A Tamara Dresch, querida Tamara, lá da PAI, diz bingo, Gustavo. Né? Gostou aqui do teu comentário, escreve em caixa alta em negrito ainda, Tamara. Aqui. Beijo, Tamara. Eu quero deixar um abração para Tamara. Também a Lourdes Beninca, ou Beninca, não sei como é que fala, mas ela diz, parabéns, que entrevista em nota 1000, conheço pessoas assim. Também na nossa live aqui no Facebook da Rádio Independente. Que legal. Deixar um abraço para Tamara Dresch, então, que interagiu conosco aqui. É grande Tamara, nossa amiga de bastante tempo, nossa cliente. E também quero deixar um abraço para uma pessoa muito especial que está de aniversário hoje, que é o Arthur Thomas, o Tui. Fica um abração para vocês aí. Valeu. Grande Tui. Grande amigo aí também está de aniversário nesse 27 de fevereiro. Valeu, Bozetti. Pensa no Colorado, Tui, né? Puxa vida, esse é de 4 costados, né? Vamos falar. Que legal, que legal.
Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, participa conosco sempre às quintas-feiras. Esse conteúdo vai também para o site, para o portal independente.com.br. Perfeito. E também na tua rede social, né, Eu Gustavo? normalmente Sempre tem algum compartilho compartilhamento. isso aí. No LinkedIn, no Instagram, tá? É fácil de achar. Este e outros assuntos também aí que o Gustavo Bozetti sempre traz pra gente.